Oi gente, tudo bom? Professor Vinícius, mais uma aula de História do Ensino Fundamental 2, aula do 7º ano. O tema de hoje é colonização portuguesa na América e o subtema é o Pacto Colonial. O que vem a ser o Pacto Colonial, gente? É o vínculo entre colônia e metrópole, nesse caso, Brasil-Portugal. Obrigações do Brasil para com Portugal e Portugal dominando todos os preceitos, todas as características territoriais e economicamente falando do Brasil, ok? O processo da colonização é dividido em etapas, porque quando chegaram aqui os europeus, o que eles perceberam? O que os portugueses viram de imediato? Viram simplesmente uma área extremamente arborizada. Eles não viram aquilo que eles vieram buscar como riquezas ou especiarias. O que perceberam que tinha um povo um tanto quanto atrasado, um povo que não estava de acordo com as suas condições como eles conheciam lá no continente asiático e africano, e perceberam que não tinha aquilo que vieram buscar, como eu disse anteriormente, as riquezas como ouro e prata. Então é chamado de período pré-colonial, que é de 1500 a 1530. Período colonial, que é de 1530 até 1822, com o processo da independência, ok? Aí nós temos aí o pau-brasil, primeira atividade econômica utilizada, praticada pelos portugueses aqui no litoral brasileiro, a extração do pau-brasil. Mão de obra utilizada, a mão de obra escrava, escrava nativa, escrava indígena. Vamos falar justamente que essa questão de como os índios aceitaram isso. Aceitaram ou não? O escambo, a troca de favores. Os europeus, os portugueses queriam o pau-brasil, queriam a madeira e a tinta vermelha que essa madeira tem naquela parte do seu caule e justamente queriam essa troca, queriam ter esse equipamento, queriam ter esse material para poder obter um mínimo de lucro, já que tinham investido tanto, tá? E posteriormente perceberam que poderiam investir na plantação de cana-de-açúcar, porque os portugueses já tinham conhecimento na costa africana, já praticavam a produção de cana-de-açúcar na costa africana. Então, por ter uma experiência, os portugueses perceberam que o clima parecido, a terra, a questão da fertilidade da terra também parecido, então decidiram investir na plantação de cana-de-açúcar, tá? Para isso, o que fizeram os portugueses? Começaram a desenvolver um processo de estudo das sociedades que existiam aqui na América, essa chamada América Portuguesa. E perceberam o seguinte, que as culturas eram bem diferentes das outras civilizações encontradas por eles. A primeira atividade entre europeus e nativos foi, como eu disse, foi o escambo, a troca de favores como objetos, né, e favores e até mesmo o conhecimento geográfico da terra. Outra coisa muito importante que os europeus perceberam foi a prática de um ritual chamado antropofagia, que para muitos é chamado de canibalismo. Não, para os europeus era uma coisa assustadora, mas para os nativos não era nada assustador, porque era um ritual praticamente religioso, porque ao consumir partes do corpo do seu inimigo, você adquiria também as suas qualidades, as suas virtudes. Então vocês estão vendo na imagem aqui justamente um belo de um churrasco e as peças de carne rodando aqui entre os nativos, tá? Então isso era um ritual chamado antropofágico, tá? Um ritual, então, praticado pelos nativos, principalmente da América. E abaixo vocês estão vendo justamente um ritual trazido pelos europeus aqui para a América. Justamente é o quê? É uma missa, é uma celebração da Igreja Católica Apostólica Romana, já que nós temos 3 aspectos importantes. Quem foram os patrocinadores das grandes navegações? Vamos revisar um pouco? Os nobres em busca de terras, a burguesia em busca de riquezas e a igreja em busca de fiéis. Isso mesmo, a questão da catequização. Lá na história, né, da Contra-Reforma, os padres jesuítas, isso mesmo, a gente já viu isso um pouquinho lá no começo, né, sobre a história da catequização, ok? Então, essa foi uma aula da colonização portuguesa na América, a primeira aula sobre pacto colonial, o pacto sobre o vínculo Brasil-Portugal até o início do século XVI, ok, gente?